Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a configurar algumas coisas relacionadas a essa parte da planta e vamos lançar cortes e vistas, né, elevações, e já deixar pronto para a gente poder colocar no próximo vídeo na folha. Então aqui inicialmente eu vou explicar alguns detalhes de configurações, por exemplo, que pode ser importante para essa configuração final do desenho. Por exemplo, uma das coisas interessantes e que vocês vão usar bastante são essa ferramenta aqui embaixo, ó, que ela é chamada de vegetais. Os vegetais, eles separam por grupos, e aqui no nosso caso a gente está usando esse primeiro conjunto aqui, ó, estudo preliminar planta. Depois nós vamos usar, por exemplo, as elevações e cortes, nós vamos usar esse próximo aqui, ó, estudo projeto legal, elevação. Então a gente escolhe um conjunto de vegetais ou cria o nosso próprio conjunto. Para que ele serve? Para a gente apagar, esconder, né? Por exemplo, se eu vier aqui e se eu não quiser ver, por exemplo, essa linha que está tracejada aqui, ó, é a nossa cobertura. Se ela estiver me atrapalhando de desenhar, eu posso vir aqui e apagar ela. É esse aqui, ó, arco cobertura. Então eu venho aqui, apago esse olhinho, coloco atualizar e dou OK e ela some do meu desenho. Então, esses vegetais a gente vai usar tanto no sentido de configurar para poder aparecer ou não, quanto no sentido também de, na hora de desenhar, quanto também para depois a gente configurar para imprimir. E a gente pode também criar os nossos, por exemplo, se eu quiser criar um aqui, apresentação inicial, projeto legal, eu posso criar o meu, apagando e acendendo conforme a necessidade do que eu quero que veja. Por exemplo, eu coloquei uma árvore aqui no meu desenho. Vamos supor que na apresentação inicial eu não queira. É só clicar aqui, selecionar o que ele é, ó, arquitetura, paisagismo. Eu volto lá para minha estudo preliminar planta e acho aqui, ó, arquitetura, paisagismo, apago a minha árvore. Quando eu colocar para atualizar, e aí as versões mais recentes não é atualizar, ele tem uma bolinha verdinha mandando atualizar também, dá OK e ela sumiu da minha planta. Então esse conjunto de vegetais nós vamos usar bastante, com bastante frequência, e é importante a gente entender como ele funciona. Às vezes se tiver em alguma parte que estiver faltando, de repente, alguma parte do desenho, não esquece de conferir no conjunto de vegetais se ele está aberto ou não. Ó, voltei aos que já estavam ligados e aqui eu vou usar agora, por exemplo, esse aqui, ó, que eu estou conferindo, o marcador de corte e elevação, ele tem que estar ligado também. E vou usar também o Arquizona, que é esse aqui, ó, que nós vamos criar o nome dos ambientes e arquirótulo também, que vai ser conjugado com esse Arquizona. Dou OK e nós vamos começar agora a colocar o nome dos ambientes. O nome dos ambientes, vocês vão vir nesse lugar da modelagem, aqui na ferramenta lateral, vocês vão vir nessa opção aqui, ó, onde tem algo parecendo um cômodozinho. Essa ferramenta, ela cria para nós, tanto no corte quanto nas fachadas, uma área interna ou externa, quando é no caso, por exemplo, se eu quiser calcular a área total, ela pode calcular também a área externa. Mas aqui nesse caso, nós vamos usar ela também para definir o nome do ambiente. Ela vai criar internamente, e esse retângulo eu vou fazer aqui, ó, pelo lado de dentro, o nome do ambiente juntamente com a área. Como que eu vou utilizar? Primeiro você clica, dá Ctrl T para ver as configurações, e aí eu te convido para fazer a seguinte configuração. Nós vamos manter tudo isso daqui, nós só vamos mudar depois, no final, a ligação com o rótulo, mas por enquanto nós vamos usar exatamente isso daqui, do jeito que tá, sem mexer nas configurações. Dá OK, e aí você vai usar, da mesma forma que a gente construiu a laje, existem os formatos de construção. Eu vou usar esse aqui, que é o mesmo do retângulo, ó. Eu vou criar internamente, ó, um retângulo, clicando num ponto e depois em outro, vai aparecer um machadinho, coloco no meio do ambiente e ele criou o nome do ambiente. Agora eu já vou configurar isso, e agora que é o detalhe.
Por exemplo, ele me dá agora sobreposição, ó. Eu tenho uma laje, eu tenho uma zona e eu tenho uma cobertura. Se eu tiver com dificuldade de acessar essas 3 camadas, se no meu computador tiver difícil, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o que está me impedindo de visualizar. Lembra dos vegetais? Clica aqui, lá embaixo, né, na barrinha de baixo, acho Arc Cobertura, apago ela, apago só o olhinho e mando atualizar. Pronto, ele já não tem mais aquela projeção de cobertura. Eu tenho aqui só a zona e a laje do piso. Para não confundir, se quiser apagar também pode a laje do piso, mas eu vou fazer diferente. Em vez de apagar, para ela não sair do lugar, eu vou colocar, ó, essa daqui, estrutura laje. Eu vou travar o cadeadinho. Significa que ela não vai mover, não vai haver cópia, não vai haver mudança. Eu vou dar OK, atualizei. Ó, tá aqui. E se eu entrar novamente para conferir, aqui nos vegetais, estrutura laje, ah lá, ela não tem jeito de mexer. Vou tentar apagar ela para ver se é possível. Tá vendo que ela tá aqui, ó, laje, olha lá, estrutura laje. Se eu deleto, ela continua lá. Então, isso aqui é legal para a gente poder não atrapalhar na hora de fazer essas zonas e também não me incomodar na hora de apagar, por exemplo, às vezes sem querer eu poder apagar a laje para não ter que construir novamente. Outra coisa é que funciona aquela mesma ferramenta do Alt. Se eu segurar o Alt em cima da zona, eu tenho que encontrar ela primeiro, ó, aqui é laje, aqui é zona. Como que eu consigo verificar essas camadas sobrepostas sem deletar elas, sem esconder? Eu clico o Tab, ó, o Tab é aquela teclinha do seu computador que está logo abaixo do ESC. Você clica uma vez, você encontra uma, você clica outra vez, encontra outra. Você pode também segurar o Shift e vir passeando pela planta. Aí ele vai te localizar algumas coisas, ou sim, ou se você estiver pertinho, ó, ou talvez não. Eu gosto do Tab porque ele te dá exatamente o que está, ó, debaixo dele. Então, nesse caso aqui, selecionei a zona, uso o Alt segurando, clico em cima da zona e vou clicar na próxima, ó, no próximo ambiente. Pronto, fiz o retângulo que eu estou selecionando com essa parte. No meio, eu crio novamente o nome do ambiente. Vou fazer mais uma vez, ó. Com a mesma ferramenta, já está selecionada, já tá tudo prontinho nas configurações. Clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto e ponho com o machadinho no meio com o nome do ambiente. Vou fazer só mais um para a gente conferir, ó, aqui e clico no meio. Esse aqui eu vou fazer uma função diferente. Por exemplo, eu já tenho e eu quero acrescentar essa circulação, em vez de criar uma nova zona, eu vou acrescentar nessa área desse ambiente aqui. Eu clico aqui, depois de selecionada a zona, para eu saber se está selecionada a zona, eu tenho que conferir aqui. Depois de selecionada a zona, eu clico no pontinho e venho no mais. Lembra que a gente fazia isso na laje? É a mesma coisa, eu vou acrescentar mais um pedacinho. Olha lá, tá vendo que ele mudou automaticamente? Estava um valor e acrescentou um pouquinho mais de área. Isso é automático, ó. Se eu vier aqui puxar, ó, aumentar, tá vendo que estou puxando com aquela da aresta, ferramentinha da aresta? Ó, tá 14,64, passou a ser 18,58. Então, isso aqui dá agilidade e ajuda a gente a calcular a área, que também já sai pronto. Bom, depois que isso está pronto, depois de todas as zonas prontas aqui, e pode colocar até uma aqui para garagem, nós vamos editar. E aí você pode editar em uma e copiar essa configuração, ou pode selecionar todas e a gente configura junto. Nós vamos selecionar, em vez de ser a zona, só o rótulo. E para selecionar a zona, a gente acha a zona aqui. Para selecionar o rótulo, a gente cria no meio do rótulo, clica no meio do rótulo. Estou clicando, ó, exatamente no meio do rótulo, ó. Para eu encontrar, também posso usar o Tab, igual eu fiz para encontrar a zona, eu encontro também o rótulo pelo meio. Bom, selecionei os 4 rótulos, vou em Ctrl T e aqui eu vou fazer apenas 2 configurações. Eu vou tirar esse númerozinho do meio,
porque ele não há necessidade para a gente enumerar os ambientes, não há necessidade, eu vou deixar só o nome do ambiente e a área por baixo. Então, primeiro eu vou vir nas definições do rótulo, tá vendo que eu selecionei o rótulo, subo aqui em definições personalizadas do símbolo do rótulo, se eu abrir, ó, tem essas opções. Eu vou vir primeiro nessa, ordem de exibição, e vou subir a área. Subir, ela ficou logo abaixo do nome. Depois eu vou vir aqui no conteúdo e eliminar o número da zona. Vou fazer também essa outra configuração aqui, ó, esconder com elemento associado. Eu vou clicar nela e tirar, porque aí ela vai desassociar o meu nome da minha zona. Para que serve isso? Na hora que eu colocar uma cor na zona, por exemplo, e quiser apagar ela, eu não vou precisar apagar o nome do rótulo. Tá ok? Eu vou dar ok aqui, ela vai voltar. Aí ela já juntou todos os nomes e tirou aquele númerozinho do meio. Outra coisa que eu vou fazer agora aqui é mudar o nome dos ambientes. E aí você pode colocar o nome que você quiser. Como que você vai mudar esse nome? Clicando na zona, não no rótulo, e mudando aqui em cima nessa barra, ó, aqui é exatamente o Ctrl T, só que de forma simplificada, ó. Tem todas as coisas que tem no Ctrl T, mas mais simplificadinho. Você vai vir aqui nas primeiras opções, ela tem, ó, onde está escrito cozinha, você vai colocar o nome desse ambiente. Vou colocar, é o quarto do fundo, né? Vou colocar quarto 3, com letra maiúscula, quarto 3. Beleza, esse número eu não preciso mexer. Olha, quando eu olho aqui já está ok. Vou mudar também no Ctrl T, já ainda com a zona selecionada, eu vou colocar uma traminha só para mostrar que há essa possibilidade. Nós não vamos colocar isso lá no projeto, mas vamos colocar uma traminha leve assim, ó. Vamos colocar um cinza médio, estou colocando 219 e uma corzinha. Para as primeiras apresentações de projeto, normalmente a gente usa no piso interno uma corzinha. Vamos ver se ficou bom. Passa ele para frente. Ah lá, ficou uma leve corzinha na minha trama. Essa trama está desconectada do nome. Então, se eu precisar apagar a zona, eu posso vir aqui, ó, e vocês vão ver que ela vai apagar, ó, ArcZona. Eu apago o olhinho, mando atualizar e ela vai apagar o cinzinha e todas essas zonas que estavam ligadas. Agora eu já não consigo localizar as zonas, tá vendo? Isso significa que ela está escondida, mas o nome mantém aqui, porque eu desconectei um do outro. Vou voltar à zona que estava ligada. Aqui, ó, tá vendo? ArcZona, atualizar ok. Para que eu consiga mudar o nome dos ambientes novamente, ó. Achei zona, venho aqui em cima, coloquei cozinha, vou manter cozinha esse. Esse aqui eu vou colocar copa. Acho zona, venho aqui e coloco copa. Esse outro aqui, eu vou colocar quarto, acho zona, venho aqui e coloco quarto 2. Pronto. Assim vocês vão fazer em todos. Se precisar mudar de lugar, como que eu seleciono? Seleciona o rótulo apenas, clica com o botão central e acha essa opção na barra de ferramenta flutuante para que você coloque, ó, o nome, o rótulo, bem no centro do ambiente ou aonde você desejar. Bom, essa parte aqui nós conseguimos finalizar. Agora, nós vamos fazer uma parte que significa passar os cortes e as elevações. E aqui é interessante a gente lembrar das análises que a gente fez dessa planta. Lembra que a gente via uma fachada e via um corte olhando para a lateral? Nós vamos até repetir hoje o corte nesse sentido, para olhar para lá, justamente para enxergar exatamente o que a gente enxergava no projetinho. E como faz isso? Essa já faz parte da documentação, né? É meio automático, não tem muito o que fazer manual. É mais uma questão de organizar, tanto na planta quanto depois na janela, que nós vamos abrir para ver esses cortes. E é bem automático o que a gente alterar aqui, a gente vai alterar lá no corte. Então, vocês vão fechar aqui, ó, na modelagem, clica nela
e vai entrar na próxima, que eu acho que é ponto de vista, se não me engano, é que aqui no meu não abre. Deixa eu abrir aqui, ó, o ponto de vista. Aí nós vamos escolher essa opção, essa primeira opção aqui, ó, que vem duas setinhas para cima, é justamente a linha de corte. Nós vamos selecionar ela e vamos, se você quiser até escolher um modelo, ó, eu escolheria esse, por exemplo, que é o mais simples aqui, vamos escolher esse modelo. Aí, como que eu vou traçar esse corte? Por fora da planta, por fora até do muro, para que eu veja tudo. Eu vou clicar inicialmente um ponto e clicar outro ponto no final da planta. E aqui, como a minha já tem uma calçadinha, uma rua, ó, eu estou clicando até depois da calçada, que eu vou querer ver até cortando a calçada. E vou indicar para ele aonde eu quero o corte. Eu quero, tá vendo que a setinha ou vai para cá ou vai para lá, ó. Conforme eu puxo o mouse, ela me indica a direção. Eu quero para cá. Aí, antes já de ver o corte, eu vou mostrar que eu passei o corte no lugar errado, para que a gente veja como que ele funcionaria errado. Olha só, ele está passando no meio da parede. Como que a gente vai ver? Nós vamos vir nessa paleta aqui da lateral, clicar onde está corte, nesse corte que nós fizemos. Como que eu identifico? Olha o nome dele aqui, ó, C05, C05. Dou 2 cliques aqui e ele vai me abrir o corte. Lembra que eu falei que estava errado, que estava dentro da parede? Olha o que aconteceu, ficou um cinza escuro aqui. Quando está esse cinza escuro, significa que está errado o corte, ele está passando pelo meio da parede. Então, eu volto na planta e para movimentar essa planta, deixa eu jogar minha linha de referência fora, ó, remover. Para movimentar esse corte na planta e para que ele fique fora das janelas aqui, fora das portas, fora da parede, ele só corte, mas não corte por dentro, eu vou passar ele aqui, ó, exatamente onde estava aquele corte que a gente fez inicialmente. Ele vai estar no meio das portas, eu dei Ctrl D, ó, Ctrl D, movimenta e solto, né? E eu vou indicar onde eu quero, eu vou querer que ele passe aqui no meio dessas portas. Vou selecionar um outro corte, lá no nosso projeto nós vamos precisar apresentar 2 cortes, então para eu copiar as configurações desse corte, lembra do Alt? Seguro o Alt, clico em cima do corte, é sempre as mesmas funções. E vou passar esse corte aqui, ó, onde ele tem essa abertura, ó, daqui até aqui, passando por fora do muro, indicando a direção para onde eu quero enxergar para o fundo, e clico aqui. Pronto, aqui ele criou para mim 2 cortes, o C05 e o C06. Só que eu quero um nome mais simplificado, que apareça um nome mais bonitinho lá na minha planta, no meu projeto final. Ó, se eu quiser vê-los, eu dou 2 cliques aqui, dou 2 cliques aqui. Vou mostrar já que ele não está mostrando a nossa cobertura, porque não está selecionado aqui o modelo certo e pode não estar ligado. Mas calma lá que já vamos chegar lá. Primeiro eu vou mudar o nome. Ele está C05, eu vou colocar esse daqui como corte. Primeiro eu vou chamar ele de 1 e ele vai ser o meu corte A. Vou colocar com letra maiúscula para ficar mais fácil da gente visualizar. Corte A. Nesse segundo aqui, eu acho que aqui tem que ser o A também. Então, por causa que a gente vai colocar justamente lá dentro da bolinha o A. Aqui nós vamos colocar B e vamos escrever corte B. Pronto. Agora, na hora que eu voltar na planta, ó, o que ele fez? Ele colocou esse corte como A, esse corte como B. Aqui vale a mesma coisa que eu falei lá para as bolinhas das janelas. Se a gente quiser depois entrar, colocar isso daqui em vez de estar deitado, colocar na vertical, isso tudo já faz parte da sua organização de desenho. Você pode alterar isso se for necessário, se você achar que fica mais bonito. Além do corte, a gente vai traçar também elevações, que são as nossas fachadas. E aí a fachada é importante a gente lembrar que elas não podem cortar o desenho da casa, elas têm que olhar pelo lado de fora. Então, por exemplo, se eu for esse aqui, ó, logo abaixo do corte, nós temos as fachadas. Se eu for clicar aqui e escolher uma fachada que veja a casa, mas que não corte a casa, eu vou ter que escolher um lugar, ó, como esse aqui, ó, onde eu não tenho nenhuma parte da casa.
Tá vendo? Eu só vou cortar a parte do muro, que tem que estar para o lado de dentro do muro. Se eu fizer para o lado de fora, eu vou mostrar para vocês como fica. Ele vai enxergar só o muro, eu quero que ele enxergue a casa. Então, pode até fazer uma fachada para o lado do muro, mas o mais importante aqui é a casa. Ó, escolho também a direção e vou colocar para cima, vai ser minha fachada aqui. A minha próxima fachada eu vou fazer nesse lugar aqui, ó. Eu vou clicar também igual o corte, ó, do lado de fora, daqui até aqui, e vou indicar que eu quero vendo para cá. A setinha é importante que ela mostra para que lado eu estou enxergando. A mesma coisa a gente vai fazer na edição, só que agora aqui na edição do nome da bolinha. Vou até achar ela com o mesmo modelo aqui, ó. Quer ver? Vamos dar Ctrl T e achar o símbolo com a mesma aparência do anterior. Aqui o marcador. O marcador que a gente usou é esse daqui, né? Então, vai ser o mesmo modelo, eu vou dar OK, pronto. Agora, para ele ter um nome mais simplificado, eu vou vir aqui, ó, nas elevações e vou colocar, por exemplo, número 1 e número 2. Para que essa elevação fique, e vou, no lugar de elevação, vou chamar de fachadas. Fachada 1 e fachada 2. Só selecionando, ó, e mudando o número aqui dentro. Vamos ver como ela ficou na planta. Pronto, vou só tirar essa elevação, vamos ver aqui no modelo. Aqui, ó, vamos escolher um que seja mais... Aqui, esse aqui, círculo 4, ele vai ser só um número. Pronto, ó. Um número mais simplificado, não tem muito excesso. E a gente marcou aqui os cortes com letra A e B e as fachadas com número 1 e 2. Vou só inverter esses dois aqui porque eles estão, ó, fachada 2 e fachada 1, para que a 1 fique frontal e não lateral. Deixa eu atualizar. Vamos ver se foi. Não, não foi ainda. Calma lá que nós vamos mudar essa primeiro. 1.1 e depois essa. Isso, agora dá. Pronto, vamos ver aqui se mudou. Ah lá, o nome mudou. Fachada 1 e fachada 2. Bom, essa parte é isso. A única coisa além é que aqui, ó, logo de baixo, ao lado dos vegetais, a gente tem as canetas. E as canetas, elas servem para colocar para nós, no caso do meu aqui, ele já tá todo quase com caneta preta, que a minha configuração ela vem toda com caneta preta. Mas o de vocês, que a nossa configuração no escritório já tinha sido feita, mas o de vocês lá no computador, tanto no seu computador quanto no computador da Exanc, tem várias cores. As canetas, quando você clica, ela te fala aqui na lateral, aqui ela se refere. Então, por exemplo, se você tiver com alguma coisa aí no seu desenho, por exemplo, teve gente que estava fazendo e a cobertura estava colorida. Então, aqui na caneta, aquilo que você não conseguiu alterar no Ctrl T, você consegue alterar a cor. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, nessa caneta, vamos achar uma caneta de paredes, por exemplo, ó. Na caneta de paredes, eu consigo mudar aqui a cor e ela vai alterar lá no meu desenho a cor de impressão. Então, quando você tiver alguma corzinha que não tiver mudado lá no Ctrl T, aqui na caneta você vai conseguir alterar. Minha sugestão é, por enquanto, não mexer na espessura dela, porque se você alterar a espessura, ela vai alterar a espessura final na hora da plotagem. E o ArchiCAD, ele já vem com uma pré-configuração. Depois, com o passar do tempo, você vai aprender a mexer nessa espessura também e vai poder alterar conforme a necessidade. Eu creio que seja só nessa parte. O próximo que eu vou ensinar vai ser a folha, o próximo vídeo. E
Às vezes eu já mando um também com os excessos, por exemplo, que tem alguma parte que não deu para ensinar em aula, mas que se alguém quiser se aventurar, por exemplo, fazer parede de cortina, cota o quadro de esquadria, quem tiver tempo e tiver atualizado até aqui, né, quiser fazer ainda esses outros, não vai valer nota, nem colocar móveis, essa parte, mas eu posso acrescentar até como parte de informação para vocês terem um pouco mais de detalhamento da planta, né? E ajudar nos próximos semestres. É isso, o próximo eu vou ensinar essa parte da configuração da folha.